Olá! Este é o tutorial de nossa planilha de preço, vendas mínimas e margem de lucro. Ela foi desenvolvida para auxiliar tanto pequenos empreendedores que desejem simular a precificação de suas mercadorias com base em algum histórico de vendas, quanto aquelas pessoas que estejam avaliando investir em um pequeno comércio ou na venda de serviços prestados em casa. Em instantes, mostraremos como nossa planilha calcula o ponto de equilíbrio para qualquer preço de venda adotado, distribuindo parcelas dos gastos fixos mensais entre os grupos de produtos informados. Mas antes, permita-me apresentar alguns fundamentos para sua utilização. A primeira constatação que podemos fazer é a seguinte: o preço final de um produto sofre a ação de várias componentes, ou seja, quando você estiver definindo o preço de um produto, precisará estar atento não apenas ao seu custo e à sua margem de lucro, mas também aos tributos, ao preço praticado no mercado, ao volume de vendas desejado, à necessidade de saldar dívidas no curto prazo, entre outras coisas. Boa parte dessas componentes não poderiam simplesmente ser incluídas em uma planilha genérica, porque dependem de sua experiência e da estratégia para abordar o mercado em que esteja atuando. Mas existe uma técnica chamada formação do preço de venda ou cálculo de markup que nos auxiliará a estipular um percentual mínimo sobre o custo de seus produtos, de forma a garantir uma margem de contribuição que resultará em lucro se conseguirmos vender uma quantidade mínima desse produto. Markup é um índice calculado previamente e aplicado sobre o custo de um produto para se obter um preço de venda mínimo que inclua o custo da mercadoria ou do produto manufaturado, a margem de contribuição do empreendedor, os tributos e outras despesas variáveis, conforme o caso. Vamos ver um exemplo? Imagine que você compre uma mercadoria para revenda ou monte um produto próprio por, digamos, R$ 8,00. Considerando que não houvessem tributos ou outras despesas, por que preço você teria de vendê-lo para ficar com 25% de lucro? Exatamente, R$ 10,67. Porque ao subtrairmos os 25% desse valor, sobraria uns R$ 8,00 para bancar o custo da mercadoria ou montagem do produto. A partir desse raciocínio, considere agora a inclusão de tributos e despesas variáveis associadas. Por que preço você conseguiria manter sua margem, os custos e ainda saldar, por exemplo, um percentual de 36,25% entre tributos e despesas? Isso mesmo, R$ 20,65, porque ao subtrairmos do preço final os 36,25% em tributos e despesas, sobrariam R$ 8,00 para bancar o custo do produto e a margem de 25% desejada. Agora, observe o arredondamento do preço final para R$ 21,00. Ele representa aquilo que havíamos comentado antes, sobre como outras componentes podem forçar o preço para cima ou para baixo. Mas nesse caso, uma vez consciente do markup calculado, você adotará um preço final majorado ou descontado conforme a necessidade de ampliar ou sacrificar sua margem de lucro. Mas e quanto ao volume de vendas mínimo para obter um resultado positivo? Qual é esse ponto de equilíbrio? Considere agora que o seu negócio consuma todo mês um total de R$ 4.200 entre despesas e custos fixos. Quantos itens ao preço de R$ 21,00 precisarão ser vendidos para ao menos cobrir aqueles gastos mensais? E isso, 800 itens. A venda de 800 unidades geraria uma margem de contribuição total de R$ 4.200, exatamente o valor das despesas e custos fixos mensais. Menos do que isso, o resultado seria um prejuízo. Além daquela quantidade, haveria lucro. Agora que já revisamos alguns aspectos importantes com você, iniciaremos a apresentação de nossa planilha de preço, vendas mínimas e margem de lucro. Para começar a utilizá-la, você precisará inicialmente definir o seu total de despesas e custos fixos, e em seguida preencher a composição do markup comum aos grupos de produtos desejados. O que você pode considerar como despesas ou custos fixos? São aqueles gastos mensais que independem da quantidade produzida ou comercializada no curto prazo. Aluguel e condomínio da loja física ou do escritório, aluguel de uma máquina,
energia elétrica, internet e telefonia fixa e móvel, folha de pagamento dos funcionários, exceto as comissões de vendas, pessoal terceirizado, parcelas de empréstimos ou financiamentos e assim por diante. E quanto ao markup comum? Em nossa planilha, separamos a margem de contribuição do markup, para permitir que você informe uma única vez os percentuais de tributos, despesas financeiras e despesas com vendas, ao mesmo tempo em que poderá definir uma margem de contribuição para cada grupo de produto. Some todos os percentuais de tributos, como ICMS, ISS, PIS, COFINS, que sejam aplicáveis. Inclua os custos com antecipação de recebíveis ou a taxa da operadora de cartões de crédito, de acordo com o caso. Acrescente também eventuais comissões de vendas e descontos que venham a ser concedidos. O valor total do markup aparecerá automaticamente ao lado da margem de contribuição individual dos grupos de produtos informados. Vamos agora fazer uma simulação do exemplo que utilizamos na apresentação dos fundamentos da planilha. O total de despesas será de R$ 4.200. Observe o prejuízo sendo representado no gráfico resultado estimado ao lado. Vamos simular uma empresa de comércio de mercadorias com ICMS no valor de 18%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%. Previmos ainda uma despesa financeira de 4% com a taxa do cartão de crédito e mais 5% da comissão dos vendedores. Tudo isso totalizou 36,25% de markup comum, sem a margem de contribuição. Agora, vamos ao preenchimento dos grupos de produtos. Nós utilizamos essa classificação porque geralmente há uma linha de produtos que se assemelham nas características gerais a menos de um ou outro atributo, e, portanto, são vendidos pelo mesmo preço. Vamos agora incluir uma linha de loções hidratantes ao custo de R$ 8,00 e margem de contribuição de 25%, como no exemplo de agora há pouco. Na coluna Peso Atribuído, devemos aplicar uma ordem de grandeza que represente a participação do grupo de produtos no rateio das despesas e custos fixos. Esse valor pode ser um número inteiro, uma fração do faturamento do mês anterior ou outra referência que você achar conveniente. Como só há um primeiro grupo cadastrado, todas as despesas serão inicialmente atribuídas a ele. A planilha calcula automaticamente a quantidade de unidades necessárias para cobrir as despesas do mês. Observe que as mesmas 800 unidades daquele nosso exemplo terão de ser vendidas a R$ 21,00 para cobrir as despesas. Mas e se não houver demanda para as 800 unidades mensais? E se o histórico de vendas apontar para uma média de 400 unidades apenas? Nesse caso, poderemos informar esse valor e continuar o preenchimento com os demais produtos. Considerando a venda de apenas 400 unidades, a margem total estimada será de R$ 2.100 e não cobrirá todas as despesas. Agora, iremos adicionar uma linha para um grupo de sabonetes variados. Ao incluir peso 1 no segundo grupo, automaticamente as despesas do mês são igualmente rateadas entre os grupos 1 e 2, cada qual correspondendo à metade delas. Vamos colocar um custo de R$ 12,00, margem de 15% apenas e arredondar o preço para R$ 25,00. A planilha calculou que seriam necessários 600 sabonetes vendidos para cobrir a metade das despesas rateadas. Em nosso exemplo, mudaremos essa estimativa de vendas para 300 unidades. Como será que ficou o nosso gráfico de resultado estimado até agora? Observe também o gráfico de vendas estimadas versus margem de contribuição. Ele representa a quantidade estimada para cada grupo de produtos nas barras verticais e a margem de contribuição nas caixinhas escuras. Por último, vamos incluir uma linha de maquiagem com participação nas despesas de 50%
ao custo unitário de R$ 6,00 e margem de contribuição de 30%. Como incluímos peso 2 para o grupo de maquiagem, ele corresponderá a 2 partes entre as 4 do rateio, ou seja, 50% do total de despesas fixas. A planilha sugere o total de 400 unidades vendidas a fim de que a margem de 30% sobre as receitas com o grupo corresponda à sua participação no rateio. Mas considerando que o histórico de vendas fosse 600 unidades em média, também poderíamos simular o resultado final. Observe. Assim, a margem de contribuição total estimada para o grupo de maquiagem superaria a sua participação de 50% nas despesas fixas mensais. Vamos dar uma nova olhada no gráfico de resultados. Como você pode observar aqui, o prejuízo que havíamos estimado agora há pouco deu lugar a um lucro estimado de R$ 2.265 para o mês de maio, nesse exemplo de preenchimento. Agora, só falta você simular com os seus próprios dados. Gostou de nossa planilha? Então baixe a sua gratuitamente agora mesmo e não esqueça de compartilhá-la com seus amigos e familiares. Eu sou o Márcio Silva, editor do blog O Rei das Planilhas. Até a próxima!